Olá, eu sou Riane Maurício, sou estudante de Ciências Biológicas e bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica da Universidade Federal da Bahia. Eu vou apresentar o meu trabalho intitulado Crustáceos associados à esponja calisponja em pieres da Baía de Todos os Santos, com ênfase nas relações de associação, orientado pelo professor Dr. Rodrigo Johnson. Esponjas são animais sésseis, filtradores e importantes componentes de comunidades marinhas. Desempenham funções estruturais, como composição e restauração de recifes, além de ciclagem de nutrientes, como carbono e nitrogênio. As esponjas formam interações ecológicas com diversos grupos de animais. Elas podem fornecer microhabitats, proteção física e química contra a predação aos seus hospedeiros. Dentre os animais que podem formar essas interações com as esponjas, os crustáceos se destacam por ser um grupo que apresenta uma grande diversidade, tanto em número de espécies quanto em forma. Estima-se que 70 mil espécies de crustáceos já foram descritas e que há cerca de 5 a 10 vezes mais que ainda não foram descobertas. Considerando a importância desses grupos, o principal objetivo desse trabalho foi compreender a diversidade da fauna de crustácea, em especial de copépodes sifonostomatóides associados às esponjas do gênero Calisponja em pieres da Baía de Todos os Santos. As amostras foram coletadas em pieres de 7 localidades da Baía de Todos os Santos, sendo estas a Ilha de Bimbarras, Madre de Deus, Terminal Bom Jesus dos Passos, Ilha de Bom Jesus dos Passos, Pier da Marinha, Marina de Taparica e Pier da Barra do Paraguaçu. E as esponjas foram coletadas através de mergulho autônomo e fixadas individualmente com álcool 90, em sacos plásticos, a fim de preservar sua fauna associada. Em laboratório, as esponjas foram fotografadas e em seguida foram maceradas e lavadas individualmente, utilizando uma peneira com malha de 106 micrômetros para filtrar o material associado. Todas as amostras foram fixadas em álcool 70, armazenadas e etiquetadas. As amostras então foram triadas e os indivíduos de crustácea foram identificados e separados a nível de subfilo. Os copépodes sifonostomatóides foram preparados em lâmina de glicerina e identificados ao nível de gênero com uso de bibliografia específica. Nos resultados, foi observado que o grupo que apareceu em maior abundância é a ordem Anfípoda, que representa cerca de 59% de todos os indivíduos que foram observados, seguidos de copépodes arpaticoides. Existem diversos registros de associações entre esponjas e crustáceos. No entanto, não foram encontrados estudos que abranjam toda a fauna de crustácea, apenas grupos isolados. Os tipos de interações podem ser variados, visto que as esponjas podem fornecer abrigo, berçário, facilitar a alimentação com o movimento de partículas através das correntes de água que são formadas pela sua atividade de filtração, além de servir diretamente como fonte de alimento. Foi observado que o gênero mais abundante de Sifonostomatoida foi Asterocheres. Foram feitas observações dos gêneros Bradipontius e Monocheres na Bahia e em associação à calisponja pela primeira vez. O gênero Colocheres já havia sido observado na Bahia, em Abrolhos. No entanto, a esponja que esses indivíduos de Colocheres foram encontrados não possuía identificação. O gênero Cryptopontius possui registro de 2 novas espécies em Salvador, Bahia, associadas a uma espécie de octocoral e uma espécie de esponja, porém de outro gênero. Observamos também a presença de copépodes da família Arthrotrogidae, de um gênero ainda desconhecido para a ciência. Os aspectos morfológicos das esponjas são fatores que podem influenciar nas associações entre outros seres vivos. Portanto, o próximo passo é analisar a relação entre a área das esponjas e características de sua morfologia com a densidade de organismos encontrados em associação, para assim determinar como estes aspectos estão influenciando na riqueza e abundância desses animais. Ademais, este trabalho demonstrou a possibilidade de aprofundamento a respeito do estudo da biodiversidade de fauna associada a esponjas, além de uma gama de possibilidades de estudos ecológicos de comportamento, evolução e, consequentemente, conservação de espécies marinhas. Essas foram as referências bibliográficas utilizadas. Obrigada!